Oi, gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou reagir a um vídeo que eu já vou antecipar para vocês que é preciso ter estômago para assistir esse vídeo aqui. Porque me disseram que essa tal ateia aí chamada Aline Câmara tinha feito vídeos defendendo a perseguição aos cristãos. Aí, quando me disseram isso, eu confesso que não botei muita fé. Eu falei, não, esse cara aí deve estar exagerando, não falei nada. Mas eu achei que ninguém ia ser capaz, assim, de chegar a esse ponto, assim, que nem o Antônio Miranda, nem o Teólogo Reverso da China, eles falam alguma coisa dessas, assim, tipo, explicitamente. Eles deixam subentendido, deixam implícito, mas eles não chegam a defender explicitamente a perseguição aos cristãos. Mas ela sim, é uma coisa assustadora que você vai ver, porque isso aqui reflete exatamente tudo aquilo que esses ateus militantes pensam, mas nem todos eles têm coragem de dizer. Mas essa aqui, que inclusive já foi convidada para dar entrevistas lá no canal do Antônio Miranda, inclusive ela ficou famosa graças a isso, ela vai fazer um vídeo inteiro só de apologia à ditadura chinesa e ainda por cima defendendo que os cristãos da China têm que ser perseguidos mesmo, né? Tem que se submeter ao Partido Comunista, senão o pau neles. E, enfim, como eu falei, é preciso ter muito estômago para assistir esse vídeo, mas é muito importante que você assista até o final, porque a mensagem que eu tenho para passar aqui com esse vídeo é muito importante. Esse vídeo aqui é muito ilustrativo daquilo que a gente vem falando aqui há muito tempo já. Então deixa o like já e vamos pro vídeo. Xi Jinping coloca 30 pastores na cadeia. Enquanto o Ocidente se afoga na própria hipocrisia, atolado na lama de uma moralidade religiosa falida, a China está fazendo uma limpeza fundamental na sua cultura. A faxina que ninguém mais tem coragem ou clareza de fazer. Do lado de cá, a notícia que a mídia ocidental vomita com uma falsa indignação fabricada é a seguinte: 30 pastores foram presos na China. Mas vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm. Não eram pastores. O que foi neutralizado na China foram 30 líderes de uma seita ilegal, operadores de um esquema criminoso que se alastra pelas sombras da sociedade chinesa. O alvo principal dessa operação não foi um qualquer. O nome dele é Ezra Jin Mingri. Ele é o fundador e cérebro por trás da igreja Zion, fundada em 2007. A Zion era uma igreja doméstica relativamente pequena até a pandemia. Foi aí que Jin Mingri viu a oportunidade de escalar o negócio. Enquanto o mundo se fechava, ele abriu as comportas digitais, usando a internet acreditando que seria um território sem lei. A Zion se expandiu de uma única congregação em Pequim para uma rede nacional. Segundo a imprensa chinesa, eles reuniram cerca de 5 mil membros ativos espalhados por dezenas de cidades em múltiplas províncias chinesas. Eram 5 mil pessoas sendo doutrinadas e coordenadas por uma liderança centralizada que operava inteiramente fora da supervisão do Estado. E como um bom líder de seita cristã, eles agiam ilegalmente de todas as formas possíveis. A China possui regulamentações muito claras que são as medidas administrativas para serviços de informação religiosa na internet, que entraram em vigor em 2022. Essas leis proíbem explicitamente qualquer organização ou indivíduo de realizar sermões, cultos ou qualquer forma de proselitismo online sem uma licença específica para líderes religiosos. A Igreja Zion não só nunca solicitou essa licença, como construiu toda a sua estratégia de crescimento em cima da violação direta dessa lei. Eles criaram um ecossistema digital clandestino para doutrinação religiosa em massa de forma criminosa. Ou seja, o grande crime que esse pastor cometeu foi, adivinhe só, ter ousado pregar o evangelho e tentado converter as pessoas sem baixar a cabeça para a ditadura chinesa. Vejam só que grande crime que esse pastor cometeu. Na verdade é crime mesmo, né? De acordo com a lei lá na China é crime, da mesma forma que na Alemanha nazista era crime proteger judeu. Era uma coisa tão ilegal quanto. Não sei se ela vai defender isso também só porque era ilegal, da mesma forma que é ilegal pregar o evangelho lá na China. Agora, se você quer saber quais são as restrições para as igrejas na China, você faça uma breve pesquisa aqui que você vai se assustar com isso. Eu vou ler algumas coisas aqui para você. Primeiro, eles exigem que os locais religiosos integrem a educação patriótica e ideológica em suas atividades. Sermões devem promover valores socialistas e lealdade ao partido. Lembrando que lá na China eles têm um partido único comunista, o PCC, Partido Comunista Chinês, que ganha todas as eleições com 100% dos votos, até porque não existe outro partido, na verdade nem existe eleição, então eles ganham tudo. E, portanto, lá até mesmo as igrejas são obrigadas a fazer militância comunista. Quer dizer,
eles não são livres para pregar o evangelho, mas para pregar o comunismo, eles não apenas são livres, mas são obrigados a isso. Além disso, essas regras exigem que qualquer igreja apoie a liderança do PCC, o Partido Comunista Chinês, e o pensamento de Xi Jinping, ou seja, o presidente lá da China. Igrejas que recusam o registro oficial são consideradas ilegais e sujeitas a fechamento ou demolição. E também que é proibido pregar, realizar cultos ou arrecadar fundos online sem uma licença especial do governo, que raramente é concedida. E mesmo para quem eles concedem essa licença, eles proíbem que menores de 18 anos frequentem a igreja e, ainda por cima, as escolas exigem que os alunos assinem formulários declarando não ter religião. E os pais podem ser ameaçados com a perda de benefícios sociais se levarem os filhos aos cultos. Como se não bastasse, ainda tem a vigilância digital, ou seja, mesmo as igrejas que são aprovadas pelo Estado, elas são obrigadas a instalar câmeras ali, filmando tudo aquilo que eles estão fazendo para vigiar tudo ali. É exatamente igual o Grande Irmão lá do livro do George Orwell, do 1984. A única coisa que o Orwell não previu é que essas câmeras teriam reconhecimento facial, né, para monitorar quem vai ou não para a igreja, para perder créditos sociais depois, né? Aí depois eles vão influenciar até mesmo o conteúdo dos sermões. Pastores de igrejas oficiais têm seus sermões frequentemente revisados por autoridades para garantir que não contenham elementos subversivos e promovam a unidade nacional. Ou seja, imagina você como pastor, ao invés de você fazer o seu sermão da forma que você achar melhor, não, você tem que passar por um revisor ali, um censor mesmo, né? Um cara ali que vai fazer uma censura prévia do seu sermão para ver se realmente você está seguindo a cartilha comunista certinho. Eu acho que só o Ed Renekiewicz queria passar nesse teste aqui, né? Os outros todos iriam cair na censura. Aí depois ele vai falar sobre uma coisa que é mais chocante ainda, talvez, que é sobre a Bíblia lá. Porque é claro que num país como esse eles não vão permitir a Bíblia circular livremente, né? E o que eles fazem? Primeiro, eles proíbem estrangeiros de pregar para cidadãos chineses. Até mesmo entregar folhetos ou conversas públicas ou privadas é considerada infiltração estrangeira e crime contra a segurança nacional. Então você não pode fazer isso. Depois ele diz que o governo parou de renovar vistos para muitos trabalhadores humanitários ou professores de inglês que tenham vínculos com organizações cristãs e que aqueles que permanecem são vigiados de perto. Seus movimentos digitais e físicos são rastreados para identificar se estão mantendo contatos religiosos com locais. E sobre a Bíblia, que é o que é mais apavorante de tudo, eles primeiro baniram a versão digital da Bíblia na China, ou seja, você não vai conseguir acessar a Bíblia online de jeito nenhum, e para você ter acesso a uma Bíblia física, você tem que ir a um local monitorado pelo Estado e muitas vezes fornecer identificação para compra. Porque, claro, como eu falei, né, tem o grande irmão ali que fica vigiando tudo. E pior, a parte mais assustadora vai chegar agora. O governo não está apenas restringindo o acesso, mas tentando alterar o texto para alinhá-lo ao socialismo. Aí eles dizem que as novas edições impressas pelas empresas estatais incluem introduções e notas de rodapé que reinterpretam passagens bíblicas sob a ótica comunista e que há materiais educativos oficiais onde histórias bíblicas foram alteradas. Presta atenção nessa história que eles alteraram. O caso notório, divulgado em livros didáticos estatais, distorceu a história de Jesus e a mulher adúltera, lá de João 8. Na versão alterada pelo partido, em vez de dizer vai, não peques mais, a narrativa inventada diz que Jesus apedrejou a mulher para cumprir a lei, dizendo, eu também sou pecador. O objetivo era ensinar que a lei do Estado é absoluta e ninguém está acima dela, nem mesmo figuras divinas. Olha o nível que a coisa chega, né? Olha isso, gente. Eu nem acreditei quando vi isso, mas para Aline Câmara, isso daqui não é perseguição, não. Isso daqui é simplesmente o Estado cumprindo a lei. E ainda por cima eles removem capítulos inteiros, né? Tem partes do Apocalipse ou de livros proféticos do Antigo Testamento que falam sobre o fim dos impérios ou o julgamento dos reis, são omitidos ou bloqueados. E olha que a Bíblia nem fala da China, mas já é o suficiente, não é só de falar contra impérios que têm governos ímpios e tudo mais, já é o suficiente para eles censurarem na versão deles. E aí ele resume dizendo que, na prática, o governo chinês quer garantir que o cristianismo na China seja uma versão castrada, onde Jesus é subserviente ao partido e a Bíblia é um livro de moral cívica socialista, não de revelação divina soberana. Mas enfim, vamos ver aí mais do vídeo dela, que realmente é alguma coisa mais... Nem começou ainda, você ainda vai ver partes 1000 vezes mais assombrosas que ela vai defender aqui.
Dá uma olhada no que ela vai falar agora. A acusação formal do governo chinês contra o pastor Jin Mingri e seus cúmplices é de uso ilegal das redes de informação para atividades de negócio ilícito. E apesar de ser uma acusação séria projetada para combater exatamente esse tipo de operação, mas a lei chinesa prevê uma pena que pode chegar a apenas 7 anos de prisão. Não é grande coisa, nada que assustaria os pastores brasileiros, mas já é um bom começo. Então, não é perseguição religiosa, é a aplicação correta e, para mim, invejável da lei. É a resposta calculada de um Estado que se recusa a ser ingênuo diante do sistema político cristão. Então, entende o seguinte, quando a China neutraliza 30 operadores de uma rede ilegal que se recusa a seguir as leis do país, a gente não está vendo perseguição. Nós, como sociedade, estamos presenciando a atuação legítima de um Estado no controle de pragas. A gente está vendo um Estado que tem a coragem de fazer o que o Ocidente covardemente se recusa a fazer, que é colocar uma coleira no monstro que ele mesmo criou e alimentou, que é o cristianismo. Dá pra ver nitidamente o ódio, né, que ela sente contra os cristãos. Ela deve ser muito ressentida mesmo. A gente, inclusive, vai ver no final desse vídeo, eu vou passar para vocês um vídeo do Juan Oliveira comentando que ela vende cursinho no valor de R$ 3.000 para curar, entre muitas aspas, né, as pessoas dos traumas religiosos. Mas aparentemente ela própria não foi curada, né? Deve ter sofrido muita coisa mesmo, porque claramente é uma pessoa bastante ressentida. Então, de trauma, ela deve entender muito bem, né? Porque ela deve ter muito trauma mesmo para se referir ao cristianismo dessa forma até hoje. A ponto de defender abertamente a perseguição dos cristãos, falar que a lei que tem lá na China mandando perseguir e reprimir os cristãos é invejável e ainda chamar o cristianismo de praga que tem que ser combatida com a máxima virulência, né? Matando pessoas, prendendo, enfim, né, fazendo tudo aquilo que os chineses fazem. Mas é essa a verdadeira face dos ateus. Por isso que é tão importante esse vídeo aqui. Eu acho que esse vídeo aqui deveria ser eternizado no YouTube, não porque ele é bom, mas justamente porque ele mostra a verdadeira face dessa gente. Uma face que muitos deles tentam esconder, tentam colocar ali nas entrelinhas apenas, e que ela aqui está falando abertamente, né? Parece uma certa pessoa que na Alemanha falava abertamente contra judeus, falava que era uma praga, que tinha que ser extirpada da sociedade e assim por diante. É exatamente o mesmo discurso, só muda o alvo. A única diferença é que, diferente do cara lá da Alemanha, essa pessoa aqui do vídeo não tem poder político em mãos, graças a Deus, né? Ela luta para ter, né? Inclusive, a maioria dos vídeos que ela faz é sobre política, atacando o cristianismo, né, à torta à direita. O sonho dela é que gente como ela tenha o poder político em mãos para poder mandar em tudo aqui nesse país, fazer as leis, criar literalmente uma ditadura nesse país, exatamente como a ditadura que ela defende e que usa como modelo para aquilo que deveria ser o Brasil, mas não é. Então a única razão porque a gente ainda não está sendo morto aí, perseguido, preso por causa da nossa fé, é porque gente da laia dela ainda não tem o poder político em mãos. A partir do momento que eles conseguirem o poder, aí já era. Aí você vai ver, no mínimo, aquilo que está acontecendo na China, se não pior, né? Porque eu acho que gente como ela é bem capaz de fazer até bem pior do que isso. E se você não conhece a história, eu vou aqui dar um breve resumo daquilo que aconteceu, inclusive na própria China, né? Mas também em outros lugares, devido à mesma ideologia que ela está defendendo aqui nesse vídeo. O próprio Marx, que criou essa ideologia, ele disse que o Estado pode... Aqui eu estou com o meu livro, né? Um livro chamado Deus é um Delírio, que é justamente uma resposta ao livro do Dawkins com o mesmo título. É um livro que eu escrevi há mais de 10 anos, numa época em que o livro do Dawkins estava fazendo muito sucesso, né? E aí, inclusive, você pode baixar esse livro e qualquer outro livro no meu site, na página dos livros do meu site. Eu vou colocar no primeiro comentário fixado do vídeo os links, e aí você pode baixar gratuitamente a versão completa do livro. Essa daqui tem 940 páginas, né? Então é bastante material mesmo, se você quiser ler. E ali eu vou mostrar várias citações, inclusive essa, onde Marx vai dizer que o Estado pode e deve seguir em frente até a abolição da religião, até a aniquilação da religião, até a confiscação, até o imposto progressivo, tal como vai adiante, até a supressão da vida, até a guilhotina. É exatamente isso que ela defende aqui, é exatamente isso que os chineses praticam hoje. E o Lenin, que foi o primeiro que obteve o poder político em mãos, né, lá na Rússia, ele disse que a igreja ortodoxa russa, que era justamente a igreja cristã que tinha lá na época, ele disse que deviam ser combatidos com a mais agressiva e brutal energia. Diz ele, buscar o confisco das propriedades da igreja com a mais agressiva e brutal energia e, sem hesitar, derrotar a menor oposição. Nós devemos buscar o confisco das propriedades da igreja por quaisquer meios necessários. O Magritte comenta que, em seus esforços de forçar a ideologia ateísta, as autoridades soviéticas destruíram e eliminaram sistematicamente a grande maioria das igrejas e dos sacerdotes
entre 1918 e 1941. As estatísticas apresentam um quadro terrível. A violência e a repressão foram empreendidas na busca de um programa ateísta, a eliminação da religião. No fim das contas, eles destruíram completamente 41 mil das 48 mil igrejas existentes na Rússia entre 1917 e 1969. Então eles gostam muito de falar dos crimes que os religiosos cometeram, mas embora muitos religiosos fizeram coisas terríveis realmente, não dá para negar, mas os maiores crimes da história da humanidade foram justamente aqueles cometidos aonde? Nos estados ateus que ela defende. Inclusive depois eu vou mostrar ela defendendo explicitamente que o estado não tem que ser laico, tem que ser ateu. É exatamente isso aqui que ela está defendendo. E foi justamente nesses estados que, em apenas um século, no século passado, eles exterminaram 100 milhões de pessoas para implementar a ideologia maldita deles. Então é isso aqui que eles estão defendendo. E depois ainda vou mostrar outras citações de Lenin, que ele vai dizer: nós devemos precisamente agora esmagar o clero dos 100 negros. Esse clero aqui dos 100 negros era o nome que eles davam para os clérigos ortodoxos que não se submetiam ao regime do Lenin, né? Decisivo e brutalmente demolir toda a resistência com tal brutalidade que eles não esquecerão disso por várias décadas. Aí depois ele vai dizer que esse julgamento desses membros do clero deve ser conduzido em grande rapidez e não deve terminar de outra forma senão no fuzilamento. O que mais? Ele também vai dizer que a essas massas é necessário que se forneça o material mais variado relativo à propaganda ateísta. Ou seja, exatamente o tipo de conteúdo que a Aline Câmara faz, né? Se o Lenin tivesse vivo hoje, ele aplaudiria de pé esse discurso aí da Aline, né? Porque é exatamente o tipo de propaganda que ele queria fazer, que ele implementava de fato na Rússia, do modo dele. Então, o que ela defende não é algo novo, é literalmente aquilo que já foi efetivamente implementado na prática no século passado em vários estados ateus e comunistas e que resultou, né, no maior banho de sangue que a gente já viu na história da humanidade. Mas vamos ver mais um trecho, vamos lá. Porque se existe uma regra, uma lei de regulamentação, por que eles se recusaram a se registrar junto ao governo como a lei exige? Será que é porque eles não querem uma Bíblia adulterada pelo Partido Único Comunista que diz que Jesus era um pecador que mandou apedrejar a mulher adúltera? Será que não é porque eles não querem o olho do governo vigiando tudo para garantir que eles vão ensinar que o comunismo é realmente uma maravilha e que Jesus era subserviente ao Partido Comunista? Eu acho que é realmente muito difícil saber por que eles estão evitando seguir essas leis, né? É um grande mistério, realmente. Porque o registro exige transparência, exige responsabilidade, exige que a lealdade primária seja à nação chinesa e não a uma matriz ideológica internacional. A lealdade à nação chinesa, para ela, significa a lealdade ao Partido Comunista Chinês, que nada mais é que uma ditadura totalitária de partido único. É isso que para ela significa a lealdade à nação chinesa. Ou seja, ela literalmente confunde a nação com o partido que governa a nação. O que é exatamente aquilo que os totalitários sempre fizeram. Isso diz muito sobre a mentalidade desse tipo de gente totalitária, porque eles acham que criticar um partido ou um político que está no poder é a mesma coisa que trair a nação, porque para eles o partido é tudo. É justamente nisso que consiste o totalitarismo. É que nem o próprio Mussolini dizia: tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Ou seja, eles gostam de dizer que nós cristãos somos fascistas, mas na verdade isso que ela está defendendo é o puro suco do fascismo. É a própria definição do fascismo. Se você criticava o Mussolini, você era preso ou era morto, porque eles achavam que criticar o Mussolini era a mesma coisa que atacar a própria nação. A mesma coisa a gente viu na Alemanha do Bigodinho e assim por diante. Em todo e qualquer regime totalitário sempre foi exatamente essa lógica. O conceito básico de todo o totalitarismo é esse mesmo. É personificar um político na figura do Estado para depois perseguir todo mundo que critica esse político, ou o partido político, ou a ideologia do político, como se fosse a mesma coisa de estar atacando o próprio Estado. Por quê? Porque o Estado ele está personificado na figura daquele político, ou daquela ideologia, ou daquele partido. De modo que você falar qualquer pio, qualquer A contra aquela ideologia, ou aquele partido, ou aquele político, é a mesma coisa para eles de estar atentando contra o Estado. Que é exatamente a lógica que ela usa aqui. Seria mesmo que alguém criticar o Lula, ou o Bolsonaro, ou qualquer político que estivesse no poder aqui no Brasil, e aí alguém dissesse que você é um traidor da pátria e te mandasse aí para um campo de concentração para ser submetido a trabalhos forçados, que existem de um monte na China, só que ao invés de eles chamarem de campos de concentração, que é o que são, eles chamam de campos de reeducação. Né? Para quê? Para fazer uma lavagem cerebral ali na cabeça deles,
para eles deixarem de lado os erros que eles cometem e passarem a ser bons soldadinhos do sistema, que é exatamente aquilo que o sistema quer. Mas vamos seguir com o vídeo. Você realmente acha que a nação que está nesse exato momento construindo o século XXI vai ser ingênua? A nação que erradicou a pobreza extrema em uma escala jamais vista na história da humanidade. A nação que planeja suas cidades, sua economia e sua infraestrutura para os próximos 100, 200 anos. Você acha que essa nação vai permitir que um cavalo de Troia, uma relíquia do passado bárbaro e obscurantista, apodreça o seu projeto de futuro por dentro? Não vai. E pela primeira vez do outro lado, nós temos um projeto novo emergindo. Um projeto que ousou desenvolver uma sociedade construída não sobre fé religiosa, mas sobre a razão. Não sobre a promessa de um paraíso, mas sobre a construção de um mundo melhor. E aqui, agora em vida, que é a única realidade que existe. A ascensão da China não é só econômica e militar. Ela é, acima de tudo, filosófica. É a prova viva, em escala de bilhões de pessoas, de que a humanidade pode prosperar, pode ser mais justa, pode ser mais igualitária, com base no planejamento, na ciência e, na verdade, sobre a complexidade e a pluralidade da existência humana. Para você ver como que o fanatismo e o ódio antirreligioso desses ateus chega num nível tão doentio que eles literalmente puxam o saco de uma ditadura sanguinária e criminosa só porque ela persegue os cristãos, que é justamente a classe que eles odeiam. Aí ela tenta pintar a China como se fosse um país de primeiríssimo mundo, né? O que é Dubai perto da China, não é mesmo? Sendo que a realidade é muito distante daquilo que ela pinta. Se você vai na lista de países por PIB per capita, por exemplo, ou seja, a renda média de cada habitante por país, se fosse realmente esse paraíso terrestre aqui que ela diz, estaria aqui nas primeiras colocações, né? Mas que estranho, eu não tô vendo a China aqui, nem em primeiro, nem em segundo, terceiro, quarto, quinto. Meu Deus, o que está acontecendo? Até os Estados Unidos, malvadão, tá aqui entre os 10 primeiros, mas a China, que é toda próspera, toda, né, um paraíso realmente, não tá aqui. Que estranho. Porto Rico, Aruba, o que é isso aqui, Aruba? Meu Deus, Taiwan, até Taiwan tá aqui na frente da China, meu Deus. A Coreia do Sul, esses capitalistas malvadões aí, tá na frente deles. A Estônia tá na frente deles. A Guiana tá na frente deles. Kuwait, Bahrein, Ilhas Turcas, que coisa, não? O que mais? Até a Polônia tá na frente. Grécia, Barbados tá na frente deles. Tá muito estranho esse negócio, né? Será que ela tá enganando a gente quando ela diz que a China é super próspera aí, um case máximo de sucesso? Antigua e Barbuda tá na frente deles. São Cristóvão e Neves, né? Tem um país aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida, primeira vez que estou lendo esse nome, Seychelles, não sei nem se é assim que se pronuncia, provavelmente não, mas tá na frente da China, tá na frente deles também, né? Que mais? A Costa Rica tá na frente, até Cuba tá na frente, Peru tá na frente, Trinidad e Tobago tá na frente, né? Enfim, a Argentina tá na frente, mesmo nessa crise danada aí. Enfim, aqui 77º tá aqui esse paraíso terrestre aqui que ela tá pintando a China. Isso é para você ver o grau de honestidade intelectual dessa gente, né? Inclusive o Brasil tá só um pouquinho abaixo, né? Tá aqui em 84º, né? Enfim, uma posição abaixo do Turcomenistão. E antes eu nem diga, Lucas, mas isso daqui é porque na China não tem desigualdade social. Então o PIB per capita da China tá ruinzão mesmo, mas isso é porque na China não tem esses mega multimilionários aí, bilionários, que causam uma desigualdade de renda com os mais pobres. Vamos ver aqui esse dado oficial, inclusive está aqui no site da BBC, que vai falar sobre a desigualdade na China. Inclusive eu falo sobre esse dado num livro que eu escrevi sobre os 500 anos da reforma, no volume 2, eu vou abordar exatamente isso, que de acordo com o coeficiente de Gini, a desigualdade social na China é maior do que a desigualdade tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos, França, enfim, basicamente todos os países da Europa têm uma desigualdade social muito menor do que a da China. E até mesmo os Estados Unidos, que eles adoram dar como exemplo, né, como se fosse o país com a maior desigualdade do mundo, né, esse capitalista malvadão aí, o grande demônio que eles gostam de dizer, tem um coeficiente de 37,5 de desigualdade, né? Lembrando que uma pontuação acima de 40 significa que a desigualdade é alta. Os Estados Unidos têm uma desigualdade abaixo de 40, tem de 37,5. No Reino Unido é menor ainda, 34,4. E na China é quanto? 46,6. Ou seja, é muito acima dos Estados Unidos e muito mais ainda do que o Reino Unido. É uma desigualdade altíssima
que tem nesse país. Na verdade, na fanfic que ela criou ali no vídeo, ela disse que é um país igualitário, né, com igualdade social, né? A gente tá vendo, tá vendo. Inclusive tá aqui, ó, desigualdade na China. Uma jovem que se alimentou só de arroz e pimenta por 5 anos. Aqui o texto vai dizer que durante 5 anos ela viveu com 2 yuans por dia, cerca de R$ 1,15, comendo apenas arroz e pimenta, enquanto lutava para continuar estudando e sustentando seu irmão doente. Mas é esse o país maravilhoso, que é literalmente o jardim do Éden na Terra, nem o paraíso celeste lá do que a Bíblia fala, que ela não acredita, mas nem esse paraíso é tão bom quanto a China da cabeça dela, né, da fanfic que ela criou. Infelizmente, a China real parece ser um pouco diferente daquilo que ela pinta, né? E como se não bastasse, na China ainda tem escravidão, que inclusive está aqui num site de referência sobre esse assunto, que vai falar do índice global de escravidão, e na China tem literalmente quase 6 milhões de escravos, em pleno século XXI. E não é apenas de escravidão, né? Aqui tem várias outras coisas aqui, trabalho forçado, comércio sexual de crianças, vou até traduzir aqui para o português para ficar mais fácil de quem quiser acompanhar, casamento forçado, tráfico de órgãos, produtos importados em risco de escravidão moderna, e assim por diante, né? Eu até vou colocar esse artigo na descrição do vídeo para quem quiser ver mais. E até mesmo tem matérias aqui que você encontra, por exemplo, no próprio site da CNN Brasil vai falar: a China quer acabar com a cultura de trabalho excessivo no país. Por quê? Porque tem gente que trabalha literalmente das 9 até as 21 horas, ou seja, 12 horas de trabalho por dia durante 100 dias por semana, e isso é uma coisa comum lá, né? Como o próprio artigo diz. Até mesmo o Lula, quem diria, né? O pai dos pobres, disse que a China utiliza trabalho escravo. Então, se o Lula disse, então tá falado, né? Então, quem somos nós para contestar? E, claro, né, sobre a liberdade, inclusive é uma coisa que ela não comentou no vídeo, né? Porque lógico que ela quer pintar que a China é uma maravilha, então para ela não tá longe de ser uma ditadura, né? Uma grande democracia onde ninguém tem direito a voto e onde eles resolvem qualquer problema de greve, de manifestação, na base da porrada mesmo, né? Na verdade não é nem porrada, eles literalmente passam um trator por cima, né? Um trator não, na verdade eu cometi um equívoco aqui. Eles passam um tanque de guerra em cima, que foi exatamente o que aconteceu lá no massacre da Praça da Paz Celestial, em 1989. Inclusive tem essa foto icônica aqui do homem que se colocou na frente dos tanques, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele, né? Mas a gente sabe, enfim. E isso foi pouco depois deles terem passado por cima com os tanques e atirado em muitos outros manifestantes ali. Tem fontes que até falam de 10 mil mortos, né? Só nesse massacre aí, sanguinário que eles cometeram contra manifestantes pacíficos que estavam ali protestando contra o governo, né, esses manifestantes aqui. E até hoje o governo chinês sumiu com esses arquivos aí, sumiu com as fotos, vídeos, para ninguém ter acesso mesmo, né? Enfim, são covardes mesmo, né? São canalhas. Mas é esse o país que essa senhora aqui quer pintar como sendo literalmente o jardim do Éden na Terra, e tudo isso só porque a China faz aquilo que ela gostaria que o Brasil fizesse, que é perseguir os cristãos até a morte. Inclusive, a China é um dos países com o maior índice de perseguição aos cristãos do mundo. Lembrando que mais de 100 mil cristãos morrem todos os anos, são martirizados, né, por causa da sua fé. E muitos deles, milhares deles, justamente na China. Porque você pode ter a mais absoluta certeza que se a China não perseguisse os cristãos, ou pior ainda, se a China fosse um país cristão, igual o Brasil, ela nunca iria estar pintando a China como sendo essa super maravilha aí, porque ela não é tão burra assim. Ela sabe que a China não é isso. Ela sabe que a China é um país cheio de podridão para todo canto. Onde quer que você levante o tapete, tá cheio de sujeira ali que eles jogam para debaixo. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de acesso à informação e que, sei lá, pesquisou 2 minutos que seja no Google já sabe disso. Mas ela, assim como outros ateus, precisa passar a imagem de que a China é uma maravilha, assim, né? Esse paraíso terreno, mesmo sabendo que isso é uma mentira, justamente para fazer com que as pessoas acabem comprando a ideia de que a China está fazendo o que é o certo e que para ela conseguir ser esse paraíso aí, ela teve que perseguir e reprimir os cristãos no país deles. Agora, olha o que ela vai dizer agora. E o terceiro pilar é a adaptação cultural. A religião, para ser aceita, e devia ser assim em todos os lugares, ela deve dialogar com a cultura chinesa e com os valores socialistas, e não queimar e apagar culturas inteiras de povos como fez o cristianismo. O conteúdo das pregações deve ser compatível com a ética e o progresso da nação. O que eu posso comentar disso, minha gente? Dá vontade de vomitar vendo isso aqui, né? Uma das coisas mais repugnantes que eu já vi em toda a minha vida. Ela literalmente diz que para o cristianismo ser aceito,
tem que dialogar com os valores do socialismo, leia-se, tem que fazer apologia do socialismo, exatamente como eles exigem lá na China, e que o conteúdo das pregações tem que ser compatível com aquilo que a ditadura chinesa exige. É exatamente isso que eles querem implementar aqui, e esse vídeo ilustra isso perfeitamente, porque ele mostra para todo mundo o tipo de monstruosidade, o tipo de horror, de repressão, de torturas, de massacres que eles querem implementar aqui, e só não implementaram ainda porque o Brasil ainda é um país de maioria cristã, então eles não têm esse poder político em mãos, mas estão lutando e fazendo de tudo para que isso ocorra. Não bastasse toda a miséria, todos os massacres, toda a repressão que esses regimes cometeram ao longo da história, agora eles ainda querem trazer essa porcaria para o Brasil, né? É uma coisa assim, realmente, ela deve ter sido muito traumatizada mesmo, o meio cristão, para pegar tanto ódio assim e querer se vingar dessa forma. Mas vamos continuar para a gente ver a hipocrisia dela. Vamos ver. Isso impede, por exemplo, que seitas importadas preguem o abandono da ciência, o ódio a minorias ou a submissão cega a dogmas que são contrários ao desenvolvimento social. Quer dizer, submissão cega ao Partido Comunista pode. Na verdade, não apenas pode, deve-se, né? Senão você vai para os campos de... Eu ia falar concentração. Nossa, que equívoco. Campos de reeducação, né? Agora sim, ufa. Mas esse tipo de submissão tá valendo. Isso aí é ótimo, maravilhoso. Agora, crer em dogmas cristãos, aí não. Aí isso sim é um crime que deve ser combatido de acordo com a lei. E é muito engraçado que ela fala do ódio às minorias por parte do cristianismo, como se ela não soubesse que o país que ela está defendendo aqui é justamente um dos que mais lideram o ranking de perseguição e repressão aos LGBT, que ia mais. Ou seja, justamente os homossexuais que eles fingem defender, porque a gente sabe que todos os países de regime ateu e comunista, que são exatamente os países que eles defendem, eles executavam o homossexual a rodo, 1000 vezes mais do que qualquer outro país aí no dia de hoje. Mas aqui, veja que ela ainda tem a audácia de citar minorias num vídeo em que ela está atacando o cristianismo e exaltando a China, sendo que a China é um dos países que mais reprime homossexuais no mundo. Vai tentar fazer uma parada gay lá na China para ver se você consegue, Aline. Vai lá só para testar uma coisinha. Só toma um pouco de cuidado com aqueles tanques de guerra lá que eles de vez em quando gostam de passar por cima das pessoas. Olha esse trecho agora. E ao contrário do que os amantes da ditadura vão dizer, os chineses apoiam essa iniciativa do governo e incentivam a repressão de seitas religiosas como o cristianismo. Eles se sentem mais seguros, mais protegidos e mais livres para viverem as suas vidas sem essa influência. Como que ela sabe disso? Ela conversou com quantos chineses lá da China para tirar essa conclusão? Ou deixa eu adivinhar, ela está se baseando no que a própria ditadura chinesa diz para dizer que a ditadura chinesa está certa. Afinal de contas, o que é contrário ao partido é contrário ao povo, né? A gente já viu aqui a lógica. Então veja que todo o discurso dela é só de preconceito, ódio, incentivo à violência contra os cristãos. Não tem nem sequer um argumento aqui. Ela não dá um argumento, ela simplesmente vomita ódio. Eu nem sei como que ela diz tanta atrocidade assim e até hoje ninguém processou ela, ninguém fez nada, né? Até porque a gente sabe, na verdade eu sei, né? Porque a gente tá num país onde todo mundo pode atacar os cristãos à vontade e ninguém faz nada, né? Não dá nada. Pelo contrário, né? É capaz de alguém tentar processar eu por dizer essas verdades aqui. E ainda são esses ateus que se dizem os perseguidos, né? Para você ver o nível do cinismo. E para terminar, vamos ver esse último trecho aqui. E se prepara. Escreve aí o que eu estou dizendo. A mídia ocidental vai bombardear com a narrativa de perseguição. Mas a pergunta que fica não é se a China está certa em reprimir e combater as seitas cristãs criminosas e ilegais. A gente já sabe a resposta. A verdadeira pergunta é: por que nós aqui no Brasil estamos acomodados em não fazer nada contra esse avanço religioso no país? Ou seja, que ela está mais uma vez reforçando que o Brasil deveria fazer o mesmo que a China faz. Ela nem sequer disfarça as intenções dela, não tem um pingo de disfarçatez. E a única coisa pior do que o vídeo dela são os comentários do vídeo. Porque não apenas ela tem usado, tá ali toda celebrando aquilo que ela disse, concordando com aquilo que ela disse, como ela ainda fica dando like, né, coraçãozinho, nos piores tipos de comentários incentivando a perseguição. Por exemplo, esse daqui falou, se aplicassem essa lei no Brasil, faltaria muitos presídios. Quer dizer, ele queria encher presídio aí com pastor, padre, religioso, e ela curtindo isso, ela adorando a ideia. Aí, que mais? Tem esse outro aqui, falando, parabéns, a grande maioria das igrejas aqui no Brasil também deveriam ser fechadas. Ela curtindo esse comentário, é isso mesmo que ela quer. Esse outro aqui falando, por mim podia prender 30 mil pastores. Jesus agradece. E ela dando like também. Esse outro aqui reflete exatamente aquilo que eu falei nesse vídeo.
Espero que esse projeto na China seja sucesso no mundo todo um dia, né? Que é implementar no mundo todo aquilo que a China é hoje, que é basicamente aquilo que a Bíblia fala que vai ser o Apocalipse, né? Basicamente. E claro, ela dando like aqui também. Esse outro aqui falou: aqui precisa com urgência de uma limpeza nessa área. Limpeza, né? Enfim, é o mesmo termo que o Bigodinho usava lá na Alemanha para falar dos judeus antes dele fazer o que fez, né? E ela dando like. Esse outro aqui: o governo chinês está cortando o mal pela raiz, pois ele sabe que a Bíblia só traz atraso para a nação. E ela dando like também. Tem que prender mesmo, e ela curtindo. Tem que colocar a Polícia Federal em cima de todas as igrejas cristãs do Brasil, e ela dando like também. Podia virar moda no Brasil. O proselitismo religioso precisa ser criminalizado, e ela curtindo o comentário. Esse outro aqui falou: tomara que peguem prisão perpétua e a moda se espalhe pelo Brasil. Prisão perpétua por ter ousado pregar o evangelho. E claro, ela colocando o coraçãozinho ali no comentário, né? E o comentário mais deplorável de todos, esse aqui, onde ela diz que o próprio conceito de Estado laico nasceu dentro da lógica cristã. Foi a própria igreja que o moldou para continuar existindo, só que com outra roupagem. Por isso eles defendem tanto a laicidade, porque sabem que, mesmo assim, continuam com poder, influência e isenção de impostos. Um Estado laico ainda protege a religião. Um Estado ateu protege o cidadão. Em outras palavras, ela é contra até mesmo o Estado laico. Ela não acha que os cristãos devem ter sequer o direito de existir. O que ela quer é literalmente o Estado ateu, o mesmo tipo de Estado que foi implementado lá na União Soviética, lá em Cuba, lá na China, enfim, esses exemplos maravilhosos, Coreia do Norte, né? Esses exemplos maravilhosos que a gente tem, né? Todos os paraísos terrenos, claro. Até mesmo o Estado laico ela ataca, porque um Estado que é neutro, que é imparcial, ele ainda permite, né, que igrejas sejam construídas, se multipliquem, pessoas serão convertidas, salvas, e ela tem um ódio disso, né? Ela fica babando, espumando pela boca quando vê alguém se converter ao cristianismo. Ela não aceita isso. Então o Estado tem que ser ateu mesmo, né? Tem que acabar com os religiosos, reprimir tudo, perseguir, fazer exatamente aquilo que ela defendeu no vídeo e que as pessoas que assistiram o vídeo dela entenderam e comentaram, e ela deu um coraçãozinho ali concordando com os comentários, né? Então é isso, é o pior tipo de gente que existe, até porque o Antônio Miranda, por exemplo, eu nunca vi falar esse tipo de atrocidade, né? Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu tenha chegado atrasado aí, que eu já esteja defendendo isso aí, mas até o momento, até onde eu sei, ele defende o Estado laico, né? Ou pelo menos diz defender. Essa daqui não, essa daqui é contra até o Estado laico. O Estado para ela tem que ser ateu mesmo, né? Uma totalitária de um estilo que daria inveja a Lenin, Stalin, né? A qualquer Mao Tse Tung. Mao Tse Tung, se tivesse vivo em algum lugar, talvez no inferno provavelmente, ele estaria aplaudindo de pé essa mulher aqui, né? É exatamente o tipo de coisa que ele sempre sonhou. Mas enfim, né? Então eu vou até postar aqui, colocar aqui para vocês o vídeo do Juan Oliveira comentando, para vocês entenderem o porquê que ela faz esse tipo de vídeo, né? Porque tudo há um propósito por detrás. E ela gosta de curar os traumas religiosos dos crentes. Então, mas claro, ela não vai fazer isso de graça. Ela critica bastante os religiosos por explorarem os pobres fiéis, né, com ofertas voluntárias. E aqui ela vai dar um bom exemplo de como se deve fazer. Gente, essa ateia aqui, ela tá aqui para ajudar a vocês a curar seus traumas, né? Tá aqui na bio dela, né? Ela é muito caridosa. É por isso que ela tem um curso que ela te ajuda a curar seus traumas por uma bagatela de quase 3 mil reais. Mas espera lá, os mercenários das emoções, né? O pessoal que ganha dinheiro com o emocional frágil das pessoas são os cristãos. É o pastor. É o pastor, não é ela, não confunda as coisas, né? Tá aí, portanto, se você quer ser curado dos traumas religiosos, é só pagar a bagatela de 3 mil reais para ela. Aí você vai ser curado dos seus traumas e vai demonstrar que foi curado desses traumas, como pregando o ódio contra os religiosos, falando que eles têm que ser perseguidos mesmo, né? Falando que tem que prender pastor por pregar o evangelho, defendendo uma ditadura totalitária. É desse jeito que você vai mostrar ao mundo inteiro que você foi curado dos seus traumas religiosos. E sabe o que é pior? O pior é que tem trouxa que cai nessa, né? Enfim, sem comentários, né? Mas é isso aí, pessoal. Lembrando que no primeiro comentário fixado do vídeo vai estar o link do meu grupo fechado do WhatsApp para você ser notificado sempre que houver um novo vídeo, live, artigo
sobre esse tema ou sobre qualquer outro. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se você não deixou ainda, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ativa o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com a galera para fazer chegar mais longe, deixa um hype se a opção aparecer para você e comenta aqui no vídeo, né, o que você acha disso tudo e se você pretende pagar aí os R$3.000 para ser curado dos seus traumas religiosos. Então é isso, pessoal, um grande abraço, valeu e falou!